Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Do convite da missionária Eliana, minha tia, Jesus. Agradecer para os irmãos, do irmão. Quero deixar também a mesa. Feliz presença do Senhor. Glória a Deus. Eu acredito que tudo na vida do cristão em relação a Deus tem que se considerar como oportunidades que Ele nos dá, oportunidades que Ele nos concede para louvá-lo, para agradecê-lo, para entrarmos em comunhão, para meditarmos em Sua palavra. Tudo tem que ser uma oportunidade. E hoje não é diferente, esta manhã neste lugar. Eu considero uma rica oportunidade poder trazer uma mensagem, apesar que eu já fui edificado pelos cânticos, pelas mensagens iniciais, da forma que Deus conduziu os teus servos. Eu dou graças a Deus. Eu quero trazer uma meditação no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, algo que Deus tem falado no meu coração essa semana. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que Ele tem mostrado. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele foi o primeiro versículo, a gente se senta e vamos meditar na palavra. E aconteceu que no dia de sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando as espigas e esfregando-as com as mãos e as comiam. Vou até o versículo 5. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazes o que não é lícito fazer nos sábados? Jesus respondeu-lhes e disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição. Se nós lermos lá em 1 Samuel 21, vai chamar pães sagrados, e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes. E disse-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Somente até o Jesus Cristo, quando Ele inicia o seu ministério aqui nessa terra, é um ministério prometido desde os tempos eternos, como diz o apóstolo Pedro: eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então o propósito do Cristo, o propósito do Messias é antes até mesmo de existir qualquer coisa neste mundo. Deus já tinha predeterminado que essas coisas iriam acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Quando Ele veio para cumprir esse ministério, Ele tinha dois grandes objetivos, e Ele quer sempre compartilhar isso conosco. Em cada obra que Jesus realizava, em cada cura, em cada milagre que Ele fazia, em cada ensino que Ele levava nas sinagogas, Ele tinha esses dois objetivos: agradar ao Pai e amar ao próximo. Agradar ao Pai e amar as pessoas. Ele sempre olhava dessa forma. E, claro, isso está linkado aos dois maiores mandamentos da palavra do Senhor. O grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, entendimento, coração. E João vai dizer: amar ao próximo como Jesus Cristo amou. Cristo vem nos mostrar esses mandamentos, expressando isso na sua obra redentora, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. E neste momento aqui, Cristo, Ele está passando por um lugar e chega a um ponto em que os seus discípulos passam à frente de uma lavoura de grãos, e eles começam a pegar os grãos,
esfregar na mão e comer, porque eles estavam com fome. Esse é um dos aspectos de Jesus para as nossas vidas, irmãos. Ele veio matar nossa fome, ele veio suprir nossas necessidades. Sempre devemos olhar isso mais além, mais a fundo, não somente uma fome física, uma fome da alma, uma fome do espírito. Bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, que vocês serão saciados. Nós devemos estar com fome da presença do Senhor, fome de orar, de buscá-lo, de encontrá-lo nas esquinas da vida. Devemos estar com fome, não devemos estar saciados de Deus, devemos ter fome da sua presença. E quando estivermos nessa terra, nós devemos ter essa fome. Então os discípulos estavam ali tentando matar a fome, comendo grãos de espigas. São criticados, porque Jesus Cristo também ele vem quebrar protocolos, ele vem mudar o costume, a maneira das pessoas lidar com Deus. Os saduceus, os fariseus, a visão que eles tinham sobre servir a Deus, meus amados irmãos, não estava ligada ao amor de Deus. Eles importavam mais em cumprir um ritual religioso, uma lei cerimonial, é assim que é dito na palavra, leis cerimoniais, do que com a necessidade das pessoas. Não, nós devemos compreender que a necessidade, aquilo que é necessário, tem que estar acima desses costumes religiosos. Cristo quer nos mostrar isso nessas palavras, e é tão interessante que eles estão cumprindo um mandamento, como está em Deuteronômio 23, 25, que era permitido quando você passasse por uma lavoura de seu irmão, e você entrasse e pegasse com a mão para comer. Você poderia fazer isso, você não poderia com a foice arrancar os grãos e usar para venda, mas para matar a sua fome, o dono não podia te impedir. Era uma lei de Deus. Se você está com fome, é como se alguém chega na porta da sua casa e você realmente vê que ele está com fome e você tem condição de alimentar. O que nós fazemos como cristãos? Nós damos o alimento. É como alguém chega e diz: eu preciso de oração. O que você faz como alguém que ora? Você vai matar a necessidade das pessoas orando ela. Cristo quer nos mostrar esse aspecto da vida cristã, de alimentar as pessoas que estão realmente passando fome e quebrar qualquer dificuldade que possa impedir isso, por acharmos que não deve ser atendido. Cristo desenvolve esse raciocínio, dando o exemplo entre a qual está em 1 Samuel 21, e que o próprio Davi, como o irmão citou aqui, você está também, o próprio Davi está fugindo do rei Saul, sendo perseguido de morte. Ele chega no templo do profeta Amaleque e ele pede comida, ele pede pão, porque eles estão com fome. E o único pão que tem é o pão da proposição, o pão sagrado. Mas eles estão morrendo de fome, eles estão precisando de alimento, eles estão precisando ser cuidados. Então, essas questões, quando nós olhamos para uma necessidade de vida, de comida, nós devemos, meus amados irmãos, entender o que Deus quer nos mostrar aqui esta manhã. Como diz o versículo 5: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Deuteronômio 5,15. Ele está querendo dizer para nós esta manhã: o Deus lá do deserto, que instituiu o sábado para vocês descansar, trazendo a memória que vocês foram libertos lá do cativeiro do Egito, te dei um dia para vocês descansar. Eu estou aqui novamente diante de vocês. Eu instituí esse sábado, esse dia, para vocês descansarem. Então, em um dia que as pessoas precisam de descanso, a fome, a sede, vocês não podem impedir os necessitados. Cristo quer sempre matar a nossa fome. Ele está esperando, como o irmão disse no Salmo 51, um coração sincero, aquebrantado, voltado para Ele. Ele está esperando aqui esta manhã alguém que realmente rompa todos esses protocolos, e vou de acordo com o texto, de protocolos religiosos, leis cerimoniais que devem estar acima da vida. E veja bem, Cristo Jesus nosso Senhor,
Ele não veio morrer e ressuscitar ao terceiro dia por questões externas, ou melhor, por questões transitórias. Ele veio morrer e ressuscitar ao terceiro dia para salvar as almas perdidas. É o que ele veio fazer. Versículo 6: e aconteceu também no outro sábado. Jesus está insistindo com isso, em mostrar as coisas em um sábado, em tentar quebrar essas maneiras religiosas contrárias, costumes religiosos que estão, de certa forma, quebrando os mandamentos bíblicos. Quero colocar dessa forma: em outro sábado, que entrou na sinagoga, agora está dentro da igreja, como uma manhã de consagração. Ele entra porque, irmãos, se realmente queremos ser livres, qualquer situação de igreja não pode nos impedir de vir para a igreja. Cristo não deixava que se impedia de vir para a igreja. Ele olhava as coisas, não concordo, mas ele estava lá. Ele queria mostrar a diferença, ele queria mostrar, ele não excluía a igreja, não excluía o templo, não. Ele entrava nos templos. Por que eu estou falando isso? Não é o caso de vocês estão aqui, mas muitas pessoas estão deixando de vir para a igreja por questões que eles não concordam. Não, venha e se posicione como adorador, como alguém que ama a Deus, como alguém que não vai deixar que essas coisas lhe impeçam de oferecer um culto a Deus. Venha oferecer um culto verdadeiro, sincero. Então Cristo entra na sinagoga e ele vai quebrar um paradigma. Ele vai mostrar algo além do que acontece dia após dia naquela sinagoga. Aconteceu também no sábado, que entrou na sinagoga e ele estava ensinando. Os verdadeiros milagres vão acontecer a partir do ensino. A partir do momento que nós recebemos o ensino da palavra, veremos os verdadeiros milagres da nossa vida. É por isso que é tão difícil aprender. É tão difícil ir para a escola bíblica, é tão difícil ler a palavra, porque o inimigo sabe disso. O inimigo não quer que você aprenda, o inimigo não quer que você seja livre. E quando nós aprendemos os ensinos de Cristo, naturalmente vai acontecer nas libertações da nossa vida. Nós vamos ser libertos, as coisas vão mudando dentro de nós, muitas coisas vão saindo do nosso coração. Então Cristo sempre começava ensinando. Ele estava ensinando. E ali aconteceu um milagre. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, seca. E os escribas e fariseus atentavam nele se ele curaria no sábado, para acharem de que iria o acusar. Mas ele nem conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica de pé no meio. E levantando-se, ele ficou de pé. Veja bem, Cristo, ele não vai deixar que ele seja impedido por pensamentos contrários de operar a obra de Deus. Ele está ensinando, é quando ele vai curar aquele homem, sabendo, porque, meus amados irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Ele é o próprio Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Ele sabe como você está pensando, ele sabe o que você está sentindo, ele escuta os seus pensamentos bem alto, porque ele é o próprio Senhor das nossas vidas. Ele está escutando os fariseus pensando, ele sabia o que eles estavam pensando, então ele vai fazer um teste. Só que Jesus responde aos seus pensamentos te perguntando. Ele vai te perguntar, ele vai perguntar para você, como ele pergunta, que ele sempre vai fazer perguntas, como ele pergunta para o profeta Ezequiel: pode esses ossos de Ezequiel se levantar? Ele vai perguntar: o que eles podem perguntar para mim e para você esta manhã? Talvez ele está perguntando para mim e para você: você pode ter vitória nessa dificuldade? O que você responderia? Você pode ser curado? O que você responderia? Você pode vencer essa sua tristeza? O que você responderia? Você acha que essa porta vai se abrir? O que você responderia? Se Deus te perguntasse isso agora, qual seria a sua resposta? Então Cristo agora, ele vai, após o ensino, restaurar
direita. Olha o detalhe da palavra, a mão direita. Por que a mão direita? Por causa das leis cerimoniais que deveriam ser cumpridas na época. A mão direita, cerimonialmente, era usada para você beber água e manusear os alimentos para comer. A mão esquerda era usada para você se limpar após as suas necessidades. Era costume judaico. Então ele não tinha a mão direita, ele fazia tudo com a esquerda. E isso era considerado uma pessoa impura e maldita. Ele era uma pessoa à parte da sinagoga, ele era uma pessoa excluída, ele era uma pessoa que as pessoas olhavam com os maus olhos. Aquele homem só tem uma mão. Então, meu Deus, olha ele com a mão esquerda, a mão que usa para se limpar. Não se aproxime dele, ele é impuro. O costume religioso, aquele homem anos e após anos sendo rejeitado, excluído, abandonado, sem receber a paz do Senhor. Um abraço difícil, mas ele estava ali na sinagoga, porque ele é crente, ele crê em Deus, ele confia em seu Deus, ele não deixava de ir para a igreja, ele estava lá, lutando, batalhando, orando, crendo que um dia algo diferente poderia acontecer na sua vida. Ele não abandona a sinagoga pelo pensamento contrário das pessoas. Ele entende que a sua fé não é regida pelo que as pessoas pensam. A sua fé é regida pelo que ele acredita em Deus. E a nossa fé está lá em cima. Você não pode ter fé tendo eu como base, porque senão você vai se decepcionar. Você tem que ter fé com Deus como base, com Cristo sendo base da sua vida cristã. E apesar das decepções, você continuará. Aleluia. Você seguirá em frente. Então Cristo agora vai operar um milagre. Ele chama ele para o meio. Porque a obra de Cristo, em boa parte, mais de 90% das vezes, Deus faz uma obra pública, para as pessoas possam ver o que ele está fazendo, e para que ele possa ser restituído, reintegrado no meio das pessoas. É uma cura não só física, ela é emocional, ela é na alma, ela é no íntimo, ela é no espírito. Esse homem certamente levantou na cabeça, e Cristo vai dizer, olha o que ele diz, versículo 8: levanta-te e fica em pé. Meio. Fica em pé. Levanta-se e levantou e ficou em pé. Nós caímos com a glória de Deus. Nós caímos em arrependimento e lágrimas. Nós caímos muitas vezes com a tristeza. Mas quando Jesus vai falar coisa, fala, você põe de pé. Se coloque de pé, levanta-te, que eu vou falar contigo. Não foi assim que ele fez com Paulo? Levanta-te, Paulo. Não foi assim que ele fez com João? Levanta-te, João. Não foi assim que ele fez com Jeremias? Se põe de pé, Jeremias. Foi assim que ele fez com Ezequiel? Se coloque de pé, vou falar contigo. Se põe de pé, irmão, quando Cristo falar contigo, se levanta. Então Jesus vai fazer a pergunta no versículo 9. Qual a pergunta que ele vai fazer? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? É uma pergunta retórica. Qual a resposta dessa pergunta retórica? Sim ou não? Mas nesse caso é sim, porque lógico que temos que fazer o bem, lógico que temos que escolher a vida e não a morte. Então a resposta é sim, mas eles não respondem. Que estão com os corações endurecidos. Irmãos, amada igreja do Senhor, nós enfrentamos isso todos os dias. Pessoas que se dizem ser e não são, como os fariseus aqui, pessoas que estão vestidos de uma santidade, mas o seu coração é duro. Estou atacando as pessoas? Não, eu quero mostrar que nós temos que ter a maturidade espiritual para lidar com isso, não abandonar. Então Cristo faz a pergunta, ele fica em silêncio, e a resposta já é evidente. Sim, é lícito fazer o bem, é lícito salvar a vida, independente do dia. É o correto. Cristo então mostra isso para nós esta manhã.
O versículo 11 vai dizer que eles ficaram cheios de raiva, cheios de furor, porque ele cura aquele homem. É muito triste, meus amados irmãos, ver que às vezes no nosso meio, e de modo geral, as pessoas ficam tristes quando a pessoa é curada, quando a pessoa é sarada, quando a pessoa tem uma vitória, quando a pessoa tem uma porta aberta. E nós temos que nos alegrar, temos que fazer festa, temos que cantar ao Senhor. O meu irmão, como filho pródigo, olha, o servo, olha, o teu filho, irmão que estava alegre, seu irmão que estava morto, ele voltou, está tendo uma festa aqui. Nós devemos nos alegrar, devemos parar de olhar para as circunstâncias, meios, porque quando se fala de misericórdia, meus amados irmãos, não devemos buscar mérito para receber a misericórdia, porque a palavra misericórdia é alguém que pega a tua miséria e põe no seu próprio coração. Não devemos esperar perfeições quando se fala de misericórdia das pessoas, não. A perfeição vem daquele que está dando misericórdia. Ele não está olhando para os nossos defeitos. Não estou dizendo que devemos cometer erros ou pecados, mas quando se vem a mão da misericórdia, deixa eu ver se você merece misericórdia. Não há merecimento para a misericórdia, é simplesmente misericórdia. Porque senão não seria misericórdia. Então, continuando, Cristo agora ele vai para outro lugar. Vou correr aqui, eu chego até o final dessa mensagem. Cristo agora ele vai para o monte orar. Lucas 6,12, que aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ele vai para a sinagoga, ele ensina, ele cura, ele vai para o monte, ele ora a noite inteira. Ele está tentando mostrar isso para nós. A nossa vida, como deve ser a nossa vida cristã, meus irmãos. Nós devemos ter alegria. O amanhã começa aqui, irmãos. É um dos objetivos mais lindos da vida cristã, é estar aqui de manhã, orando, clamando ao Senhor. Como diz o salmista, eu poderia estar em outro lugar, mas decidi estar aqui, neste lugar. Cristo passa, nem precisava orar, mas passa a noite inteira orando, e aquela multidão de discípulos à sua volta, e ele vai escolher 12. Dos muitos que estão ali, não vou ler todos os versículos no nosso tempo, dos muitos discípulos que estão ali, talvez estavam 500 ou 72, porque essa foi a faixa etária dos discípulos, 500, depois 72, depois 12, muitos, a multidão seguia Cristo, ele estava naquele monte, a multidão estava ali também, e ele orando a noite inteira. Será que ele orando, será que alguém estava orando assim, e abriu o olho assim? Ele me mostrou, eu vou mostrar orando também. Mas ele orou a noite inteira para escolher os 12. E é tão intrigante isso aqui, que dentre os 12, ele escolhe o seu traidor. Como está lá no capítulo Lucas 6, 16, ele escolhe Judas Iscariote, o que o traiu. Ele sabia disso? Sabia. Ele conhecia os pensamentos humanos, ele conhece os pensamentos humanos, mas meus amados irmãos, amada igreja do Senhor, quando nós estamos lidando com um propósito maior do que nós, que propósito é esse? Se nós vivemos essa manhã, se eu entender um pouco mais, muitas coisas no meu coração vai melhorar. Quando estamos lidando com um propósito maior do que nós, quando eu estou lidando com um propósito maior do que minha vida, eu não devo me importar com essas coisas. Não devo. Ele sabia que Judas o iria trair, mas ele escolhe, porque está escrito lá nos Salmos, que meu amigo íntimo vai se levantar, vai levantar o seu calcanhar, meu amigo íntimo que comia o pão da minha mesa, da minha casa, esse Salmo 69, se não me engano, vai se levantar contra mim e me trair. Então ele sabia que ele iria trair, mas existe um propósito que ele levou para a cruz. Se queremos ter vitória, devemos olhar para algo além das nossas próprias vontades, desejos de vida. Devemos olhar para o reino de Deus. O reino de Deus. Ele não se importa com o traidor. Ele ama o traidor.
mas ele entende que isso vai acontecer. Então ele ora a noite inteira, ele ora a noite inteira para escolher alguém que ele vai trair. O evangelho é loucura. Quem está entendendo? O evangelho é loucura. É uma coisa louca. Às vezes você está aqui na igreja e você sabe que o irmão não gosta de você. Aí você vai lá e tenta amá-lo. É loucura. O mundo não é assim, não. Não, meu Deus, não. Você leva um tapa no rosto para bate na outra. O evangelho é uma loucura, irmãos. E a Bíblia vai dizer: vou correr, ele vai descer o monte, ele vai parar num lugar plano, e ele vai fazer muitas curas, muitos milagres. O versículo 19 vai dizer que toda a multidão procurava, tocava nele, porque dele saía a virtude, e ele curava a todos. Todos. Ele vai fazer isso para todos. E aqui, caminhando para o fim da mensagem, ele vai usar duas expressões aqui. Eu quero trazer para os dias de hoje. Ele vai usar, a partir do versículo 20, ele vai falar das bem-aventuranças e dos ais. Ele vai falar das bem-aventuranças e dos ais. Ele quer mostrar para nós aqui esta manhã, por que ele colocou essas coisas em paralelo? As bem-aventuranças e os ais. Porque ele quer que nós entendamos isso nos dias de hoje. Ele vai dizer, levantando, versículo 20, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é dos pobres, é daqueles que têm pobreza. Não é só pobreza física, não, é partindo do Espírito. O que é um pobre de Espírito? Alguém que é dependente de Deus, alguém que olha para o pecado e fala assim: se o Senhor não me segurar, eu vou cair. Se o Senhor me segurar, eu vou cair, eu vou pecar. Se o Senhor me segurar, eu vou descer e descer abaixo. Se o Senhor não me sustentar, eu vou morrer. Se o Senhor vai amar, não vir ao meu socorro, eu vou sucumbir. Se o Senhor não vir ao meu socorro, meu Deus, eu não vou resistir. É alguém que considera ser dependente de Deus. Aleluia. Espiritual. É alguém que considera que eu sou fraco. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da sua misericórdia. Eu necessito da sua mão. Meu Deus, me levanta esta manhã. Me ajuda, Jesus, eu não consigo te servir. É um pobre, é um dependente que não tem orgulho. Ele se joga, ele vai atrás, ele rasga as suas vestes, ele rasga o seu coração. Ele se joga, Senhor, tu sabes quem eu sou. Me ajuda. É por isso que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não comete erros, ele errou até mais do que Saul. É porque ele se joga e fala assim: eu sou pobre, Senhor. Me ajuda. Nesse salmo ele fala isso. Não retire de mim, Senhor Deus, pobreza espiritual. Esse é o reino de Deus. É esses que vão entrar. É esses que vão entrar cantando, pulando, com bezerros nas estribadeiras, pulando de alegria. Esses que vão entrar para o reino de Deus, os pobres de espírito. Não há lugar para orgulho no reino de Deus, não há lugar para presunção, não há lugar para grandeza humana. Não há lugar. Não, na presença de Deus não. Ele é manso e humilde. Bem-aventurados que agora têm fome, que serás saciados, serás fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. É tão lindo que Lucas não fala consolo, fala rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Olha, já sofreu alguma rejeição na Arca de 2026? Ainda não? Se sofrer, será chamado bem-aventurado. Fogai nesses dias o Pai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Olha, é grande o galardão, irmão. Não se importe, meu irmão, com a vida contrária que o Espírito Santo te jogou para lá, enquanto todo mundo está vindo para cá. O seu galardão é grande no céu. Há uma recompensa. Nós não fazemos obra para ser salvo. Não. Um cristão verdadeiro da palavra é salvo pela fé em Jesus.
mas as obras haverá uma recompensa no céu, chamada de galardão. Tem uma recompensa. Lá no céu tem uma recompensa para as tuas obras. Você se levantou de manhã, você veio orar aqui neste lugar, você veio clamar, nós ajoelhamos ali, você lembrou de fulano, você lembrou de Beltrano, você lembrou de si mesmo, você orou para pessoas para abrir, você orou por essa cidade. Existe uma recompensa pela sua intercessão. Continue. Mas tem os ais. Mas ai de, versículo 24, ai de vocês, de vós ricos, porque já tende a vossa consolação. Quem são os ricos aqui? Não é somente questão financeira, não. Existem muitos pobres com dinheiro e existem muitos ricos sem dinheiro. Quem está entendendo? Porque a riqueza está no espírito. E se você for rico materialmente, você vai usar a sua riqueza material para abençoar. E aí, aqueles que são pobres, meus amados irmãos, na pobreza espiritual, querendo ser rico, eles não vão pensar dessa forma. Então os ricos aqui são os orgulhosos, são as pessoas que eles não têm coragem de confessar, de reconhecer seus erros, eles não têm coragem de se voltar para Deus. Eles se esquivam, se escondem, eles não querem a mão do Deus humilde sobre eles. Eu digo isso de forma global. Eles não querem reconhecer os seus erros, eles não querem aceitar, eles são carentes da graça de Deus. Os ricos, eles já têm os seus consolos. Ai de vós que estáis fartos, que tereis fomes. Ai de vós que agora rides, porque vocês se lamentarão e chorarão. Ai de vós como os homens que vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O Senhor quer nos mostrar esta manhã sobre esse paralelo entre as bem-aventuranças e os ais. Hoje, o povo de Deus, tem povo de Deus nesta terra. O povo de Deus, ele chora. O povo de Deus está com fome. O povo de Deus está clamando. O povo de Deus, ele olha na televisão, na internet, ele entra no mundo, ele se entristece, ele fica triste porque está vendo muita injustiça, ele está vendo muitas pessoas zombando, muitas pessoas praguejando o seu Deus. Eles estão como Davi, muitas das vezes dizendo: quem é esse incircunciso que vem falando essas coisas contra o meu Deus? Quem é ele para falar isso? Nós estamos tendo esse sentimento, mas a luta interior de ver tudo isso acontecer. Meu Deus, quando é que o Senhor vai mudar isso? Meu Deus, quando é que o Senhor vai voltar e mudar a situação neste mundo? Olha aqui, meu Deus, o que está acontecendo no mundo. As pessoas não se preocupam contigo. As pessoas estão, Pai amado, falando que são donas desse mundo, mas tu és o Criador dessa terra. As pessoas querem dominar as pessoas, mas Deus está mostrando: eu vou inverter isso. Como diz o Provérbios, eu vejo príncipes andando a pé, servos, escravos andando no cavalo. Ele vai inverter isso. Ele vai pegar os pobres deste mundo, que são os crentes, e vão fazer eles ricos. Ele vai pegar os ricos e vão fazer eles pobres. Ele vai inverter essa situação. Ele vai girar essa roda e colocar de ponta cabeça, porque é isso que vai acontecer, irmãos. A sua oração que esta manhã, meus amados, meu irmão, minhas irmãs, as suas orações nesta manhã, ele está mostrando que chegou um tempo para este mundo que quem vai governar essa terra são os crentes, são os cristãos, é o povo de Deus. É o povo de Deus que vai governar esse mundo, é o povo de Deus que vai julgar esse mundo, não o juízo pleno de Deus, mas o juízo no sentido
Estados Unidos, invadiu a Venezuela, quer invadir a Groenlândia, quer invadir o México, quer pegar o Canadá, quer formar o eixo. As coisas estão mudando, o mundo está vivendo uma nova ordem, mas tudo isso é uma preparação, primeiramente, para o inimigo, o anticristo, e depois a vinda do Messias. E eu acredito no arrebatamento. E eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes de tudo isso. Mas olha as notícias, as profecias sendo cumpridas. Olha o Irã, que é considerado Gog e Magog, né? Ezequiel 38 e 37. Olha o que está acontecendo no Irã. Parece que foi jogado um anzol no nariz do Irã. Está sendo revolta, 10 dias de revolta naquele lugar. Tudo está mudando nesse mundo. Por quê? Porque Deus está mostrando: bem-aventurado é vocês que têm fome, vocês serão fartos, a justiça está chegando. Bem-aventurado vocês que são pobres, que o reino de Deus é vocês. Mas ai dessas pessoas. Eu falo isso com sentimento de vingança? Não, é a justiça de Deus. Sabe quantos anos Deus demorou para vir fazer justiça no meio do seu próprio povo, que não queria mais Ele? Depois que o povo levava 800 anos, Deus teve a paciência de esperar o povo se arrepender. Aí Deus mandou o seu povo para o cativeiro. Deus está esperando pacientemente as pessoas se voltarem para Ele, mas vai chegar um dia que tudo isso será revertido. E esta manhã eu vim aqui apresentar para vocês, para mim também mais uma vez, um Jesus um pouco diferente. Um Jesus que quebra protocolos religiosos. Um Jesus que se preocupa com a vontade de Deus primeiramente e com a necessidade das pessoas. Um Jesus que ora a noite inteira e escolhe pessoas, entre as quais muitas das vezes vão ser traidores, mas é um Jesus que está nos mostrando que apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo e na sua vida e na minha vida, tudo que está acontecendo com você e comigo, não se preocupe, continue olhando para o reino, para cima. Tudo está acontecendo de acordo com aquilo que Ele planejou. E a sua oração, a sua intercessão, a sua fome, a sua sede, toda a perseguição que você passa, toda a luta que você passa, não é em vão. Existe um galardão para você. Existe um lugar de honra para você. Existe um lugar preparado para a sua vida, ó crente. Existe um lugar. E se você hoje está enfraquecido, está pensando que não está valendo a pena, eu estou aqui para dizer pela palavra de Deus: continue, persevere, lute a boa milícia do Senhor com as armas espirituais. Ore, clame, busque ao Senhor, que o mais Ele fará. Ele sabe o que nós pensamos, Ele também sabe o que as pessoas pensam a nosso respeito e o que as pessoas pensam a respeito dele. Ele não tem preocupação com essas coisas. Ele está focado no seu propósito. Qual foco? O reino preparado para aqueles que são pobres de espírito. E é o que Ele está preocupado. E é o que Ele vai fazer. E é o que vai acontecer. E cada dia que passa, isso está acontecendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos soltar de pé. Vamos orar. Talvez você entrou aqui um pouco fraco. Talvez você entrou aqui querendo desistir, desanimado. Não se preocupe. Deus sabe o que você pensa, o que você sente. Deus conhece o seu coração. Põe a mão no seu coração. Talvez você entrou aqui em acusações. Você está acusado. Deus é justo, mas faz igual Davi. Eu quero a sua misericórdia. Talvez você entrou aqui falando: puta, vale a pena, tá? Existe um galardão esperando por você. Está vindo o reino. Está vindo o reino para que Ele venha evidenciar as nossas pobrezas de espírito. Está vindo o reino para mostrar que a nossa dependência do alto, e ela é muito linda e rica como o reino que vai ser apresentado para os povos de Deus. Sim, isso Ele quer fazer para nós. Ele já prometeu e vai fazer. Não desanime, minhas irmãs, não desanime, meu irmão.
E eu também não posso me desanimar. Tudo é promessa do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor está fazendo aqui esta manhã, pela tua presença, pela tua paz. Pai amado, pela força de espírito que está suscitando em nosso interior, pelo bom ânimo, por sentir os nossos joelhos sendo fortalecidos, por sentirmos que alguém, Pai amado, como os amigos de Moisés, está levantando as nossas mãos de intercessores, por sentirmos o apoio, por sentirmos, meu Deus, os anjos sendo enviados, como eles foram enviados no Getsêmani para te sustentar na oração, Senhor Deus, por sentirmos nossos pés sendo desviados e tropeçar em pedras. Pai, nós queremos te agradecer esta manhã, por sentirmos estar sendo mais santificado esta manhã, por acreditarmos, ó Deus, na promessa da tua palavra, porque essa fé foi criada em nós através de ti, por sabermos que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor rompe barreiras para nos alimentar, o Senhor rompe barreiras, meu Deus, criadas por homens para nos curar, para nos restituir, meu Deus, para nos trazer para o meio, nos honrar diante das pessoas, por sabermos, meu Deus, que a tua misericórdia, Senhor, da glória, está ligada ao seu coração, e não, meu Deus, aquilo que nós possamos fazer de bom. Sim, a misericórdia vem através de Deus, meu Senhor da glória, que não desiste daqueles a qual o Senhor escolheu. Meu Senhor Deus, sabemos que o Senhor está invertendo a ordem natural das coisas deste mundo. O Senhor está revelando, meu Deus, a tua vontade, o Senhor está revelando o teu querer, o Senhor está revelando o teu propósito. O mundo está no caos, mas a tua paz está reinando em nosso coração. O mundo está numa tempestade, mas a paz de Deus é evidente no coração do seu povo. O seu povo não perde a esperança. O seu povo está esperando, Pai amado, a sua volta. O seu povo, meu Deus, tem lágrimas nos olhos, lágrimas de alegria, lágrimas de esperança. Sim, meu Deus, o teu povo não perde a esperança, meu Deus, porque o seu povo são aqueles que carregam o teu Santo Espírito, meu Deus e meu Pai. Eu creio que nós somos chamados esta manhã de bem-aventurados. Eu te peço, abençoa minhas irmãs, abençoa meu irmão, enche-os de forças, de graça, de unção. Pai amado, alimente-lhes agora, meu Deus, com essas espigas, meu Deus, traz cura e restituição, tira todo o opróbrio e vergonha do nosso meio, através das tuas mãos poderosas, maravilhosas, tuas mãos santas, tuas mãos misericordiosas sobre as nossas vidas, meu Deus. E eu creio que esta manhã estamos sendo chamados de bem-aventurados, e apesar da nossa pobreza, Senhor da glória, nós somos o povo destinados para o seu reino. Assim, eu creio em